Como é a sua relação com o Silvio Santos? É claro que liberdade tem que caminhar também com responsabilidade. Ele também uma vez sugeriu uma matéria com o Edir Macedo. O Edir Macedo impôs alguma condição? Ao longo da sua carreira, qual foi a reportagem que deu mais audiência? Falando do PC Farias, tem 2 episódios. O primeiro você ficou frustrado. O que aconteceu? Durante um tempo na minha vida, me dediquei a essa arte de encontrar fugitivo da justiça. Você escreveu um livro. O que vem por aí? Quando é que vai ser lançado? O meu convidado foi o repórter mais jovem da TV Globo, já cobriu 6 guerras, 5 Jogos Olímpicos, 5 Copas do Mundo, já ganhou 15 prêmios e hoje apresenta e comanda o Conexão Repórter no SBT, onde nós estamos gravando agora. Roberto Cabrini, seja bem-vindo ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Obrigado, Bonfá. Tamo junto, à sua disposição. Vai ser bacana esse bate-papo contigo. Cabrini, no Troféu Imprensa de 2014, o Silvio Santos disse que você é corajoso e excelente. O patrão está certo ou exagerou? Olha, eu não sou uma pessoa dominada pelo medo. Qualidade, cabe às pessoas julgar. Mas eu acredito muito no que eu faço, acredito no poder de reflexão gerado pelas matérias que eu produzo, me realizo a cada reportagem e acho que a minha grande missão é fazer pensar. Agora, cabe às pessoas julgarem e avaliarem o meu trabalho. Como é a sua relação com o Silvio Santos? Ele interfere nas suas reportagens? Jamais houve qualquer tipo de interferência. Eu tenho liberdade total, jamais tenho que mostrar as matérias antes de elas serem exibidas, jamais há qualquer tipo de censura nas pautas que eu escolho. É claro que liberdade tem que caminhar também com responsabilidade. E isso é bem claro na minha mente. Cabrini, ele já sugeriu alguma pauta para você? Já sugeriu. O senhor é um cara bacana. E ele é um cara que tem uma sintonia tão grande com a população, então é bem salutar que ele possa sugerir pautas. Ele sugeriu, por exemplo, uma pauta sobre transplante de face, que ele viu nos Estados Unidos e de fato, eu fui para os Estados Unidos, fiz essa matéria, entrevistei o principal especialista nesse tipo de transplante, foi uma matéria notável. Ele também uma vez sugeriu uma matéria com o Edir Macedo. O Edir Macedo impôs alguma condição de perguntas, de ver as perguntas antes, ou censurou alguma coisa, ou você perguntou o que quis? De modo geral, eu perguntei o que quis. É claro que os assessores tentaram ali negociar uma questão ou outra, mas de um modo geral eu tive liberdade. Você ficou nervoso na entrevista com o Edir Macedo? Não fico nervoso em entrevista nenhuma, zero. É mesmo? Nenhuma. Eu não tenho direito de ficar nervoso em pergunta nenhuma, né? Com a estrada que eu já tenho nesse momento, eu não fico nervoso. E a minha maneira de preparar para entrevistar um cidadão anônimo é a mesma que eu me preparo para entrevistar uma celebridade. O meu nível de atenção tem que estar o mesmo em todas as situações. Eu sempre digo que a melhor matéria é sempre a próxima. Como é que você conseguiu essa entrevista com o Bispo Macedo? Demonstrando que seriam perguntas legítimas, que a gente mostraria a obra dele, isso é legítimo, a parte salutar da obra dele tem que ser mostrada, faz parte da minha obrigação como jornalista. E ele também concordou, e não teve muita dificuldade nisso, em responder os questionamentos mais duros. Ele se portou como um gentleman, respondeu tudo. Mas foi difícil marcar essa entrevista? Ele é um homem de agenda apertada e um homem que não gosta muito da entrevista, né? Acho que eu fui o único que o entrevistou em muito tempo. Então, não foi uma entrevista fácil, mas foi apenas mais uma entrevista difícil entre tantas que eu já fiz. Cabrini, você é um entrevistador espetacular. Você já pensou em ter o seu programa de entrevistas como os grandes nomes do jornalismo americano têm? Já pensei, é possível. Mas, de qualquer forma, o Conexão é muito aberto. Ele me permite fazer grandes entrevistas também e intercalar com investigações de peso, intercalar com matérias mais leves, se for o caso, do cotidiano. Essa generalidade que o Conexão Repórter me possibilita é interessante também. Mas eu tenho total liberdade para entrevistar dentro do Conexão. Daí a fazer um talk show seria um outro passo, não descarto, mas não é o que eu almejo nesse momento. Isso é um sonho? Eu me sinto muito realizado fazendo Conexão Repórter, mas eu gosto muito de entrevistar pessoas e fazer um programa nesses moldes seria interessante também. Mas o meu sonho eu estou realizando nesse momento, que é fazer um programa como Conexão Repórter.
Você já falou com o Silvio Santos sobre essa vontade de um dia ter um programa de entrevistas? Nunca falei, nunca falei. O Conexão me deixa assim tão tomado que eu não tenho nem tempo de pensar em outras coisas. Mas o futuro a Deus pertence, pode ser, enfim. Eu gosto muito de entrevistar as pessoas, né? Eu gosto muito de poder decifrar as pessoas e ver como é que eu tiro o melhor delas. Então, o ato de entrevistar é o mais nobre dentro da minha profissão. Depois de entrevistar, o texto. Eu gosto muito de elaborar textos, né? Mas a paixão da arte de entrevistar sempre foi muito latente em mim. Entrevistar é uma arte mesmo? Você encara desse jeito? Com toda certeza. Com toda certeza. Por quê? Porque ela envolve observação, psicologia, respeito, reflexo, tudo isso. Cabrini, é possível fazer um programa de credibilidade com tanta competitividade e briga pela audiência? Não há circo sem bilheteria. Cabe a nós também lutar pela audiência, senão o programa não se mantém. Dito isso, nós não podemos jamais abrir mão da relevância. É uma equação que precisa ser devidamente resolvida. Popularidade mais relevância. E não é fácil. Não é fácil. Às vezes faz uma matéria mais popular, às vezes você investe mais na relevância. É um equilíbrio. E tem dado certo até aqui. Ao longo da sua carreira, qual foi a reportagem que deu mais audiência e qual foi o programa que foi um fracasso? A gente não acerta sempre, né? Olha, o programa que é um fracasso eu não ponho no ar, em geral, né? Mas tem outro que foi mal de audiência, não tem algum? Olha, Você esperava mais, aí foi, puxa, eu esperava mais. Olha, eu posso dizer com muita honra que eu nunca fiz um Conexão Repórter que eu tenha me arrependido depois. Que bom. É claro que alguns programas são mais populares, outros são mais assim direcionados à relevância. Isso faz parte. Você não pode só atender a popularidade, não pode só atender a relevância. Como eu disse, incomoda? não me incomoda, é a regra do jogo. Cabe a mim me preocupar com isso. O programa precisa ter um desempenho de Ibope, mas, ao mesmo tempo, ele não pode abrir mão de matérias importantes para o público formador de opinião. É uma sabedoria que você precisa desenvolver. Então, a matéria que deu mais audiência foi a descoberta do PC Farias, que é a maior audiência da história do Jornal Nacional. Deu 80 pontos no Ibope. Nunca o Jornal Nacional tinha dado tamanha audiência assim. Falando do PC Farias, tem 2 episódios. O primeiro você ficou frustrado. O que aconteceu? 7 meses antes dele se tornar um fugitivo da justiça, ele era um fugitivo da imprensa, que era o momento da votação do impeachment do Fernando Collor de Mello. Indo atrás do prefixo do avião, descobrimos que ele estava em Barcelona. Ele já tinha se hospedado no Hotel Ritz, ele não estava oficialmente hospedado, o nome dele não aparecia na recepção. Eu me hospedei nesse hotel, consegui uma indicação de que ele estava fazendo um tratamento de apneia e havia características dadas pelos empregados do hotel de que ele estava num determinado quarto. Eu liguei para esse quarto, porque as ligações externas estavam bloqueadas, mas eu liguei do meu quarto e, no momento que ele atendeu, eu já falei, Sr. Paulo César Farias, eu sei que o senhor está aí. Ele acabou admitindo que era ele de fato, até porque a voz era de alguém respondendo com sotaque em português. E, naquele dia, eu fiz uma entrevista histórica, muito importante, mas, no momento de gerar a matéria, a gente acabou sendo muito prejudicado por um grande congestionamento em Barcelona. Havia um ponto de edição que era num determinado local e o ponto de geração era no outro. A gente fez uma pré-edição no centro de Barcelona e a geração era fora de Barcelona. Houve um grande acidente de carro e a gente chegou 10 minutos depois de ter terminado o Jornal Nacional. A emissora decidiu deixar essa emissora, a emissora decidiu deixar essa entrevista para o dia seguinte. Me perguntaram se eu sabia de algum outro veículo que tivesse estado com ele. Falou, eu não sei, mas eu não posso descartar. Dito e feito, a Folha de São Paulo também chegou nesse dia nele, e o que deveria ter sido um furo de reportagem não acabou sendo aquele furo, porque a Folha acabou dando antes. Mas só que nesse dia eu tive o cuidado de catalogar todas as pessoas que estavam com ele, as pessoas que o estavam acompanhando. É um costume meu. Eu sempre presto atenção quem acompanha as pessoas. Era um português chamado Fernando, um brasileiro chamado Raul. Eles trabalhavam numa empresa chamada Sanal, uma empresa
de turismo, mas que faz tudo, locação de imóveis, era uma grande representação do PC, resolvia todos os tipos de problema do PC na Europa. 7 meses depois, ele se tornou um fugitivo da justiça. Notei que essas pessoas mudaram o comportamento. Me pareceu assim, evidente que elas tinham relação com o desaparecimento, com a fuga do Paulo César Farias. Quando eu conseguia falar com elas, elas se mostravam de uma forma totalmente suspeita. Paralelamente, surgiram indicações de uma moça que trabalhava numa empresa de turismo em Londres, de uma pessoa cuja reserva não podia aparecer o nome, inicialmente podia ser o Salman Rushdie, ou podia ser um fugitivo da justiça, e até brasileiro, mas a gente não tinha evidência de ser o Paulo César Farias. Então, pela junção dessas duas questões, pelo comportamento suspeito dos donos dessa empresa que faziam todos os serviços para o Paulo César Farias, mais essa indicação que ela foi crescendo com o passar do tempo, porque num momento aí não podia ter mais motorista brasileiro, no momento seguinte apareceu um endereço que a gente começou a monitorar, mas como não podia ter motorista brasileiro, a gente começou a suspeitar que podia ser o Paulo César Farias, mas eu nunca conseguia ver ninguém nesse endereço. Para tentar resumir essa história, num dia eu precisava viajar para o exterior, para o Japão, porque eu cobria a Fórmula 1 nessa época também, e eu ia ficar 20 dias fora, eu resolvi dar um checkmate nessa investigação. Liguei para o telefone dessa empresa, Sanal, cuja sede era em Paris, e dei o checkmate. Falei assim, olha, eu estou atrás do Paulo César Farias. Eles me disseram, olha, a gente não sabe do Paulo César Farias. Falei, olha, se vocês não sabem, então eu vou dizer para vocês o seguinte, eu já tenho uma matéria pronta com eles. O Paulo César Farias está filmado, mas como eu acho que ele merece o direito de dar o seu lado da história, não tinha absolutamente nada, não tinha nem a certeza de que era o Paulo César Farias. Teve um dia que eu achei tê-lo visto, mas eu não tinha certeza. Era uma suspeita, entendeu? Ele tinha 2 endereços, a gente só tinha um deles, enfim, era uma grande suspeita. Essa moça deu essas indicações para várias pessoas, ninguém acreditou nela, mas para mim fez sentido porque eu tinha a outra indicação das outras pessoas também. Enfim, no momento que eu falei isso, eu dei o endereço, eles emudeceram e a entrevista aconteceu em 2 dias. Mas só que depois disso eu acabei precisando me tornar um especialista em descobrir fugitivos da justiça, né? Porque foi algo que eu me propus. Aí, depois disso, eu descobri a Georgina de Freitas Fernandes, formadora do INSS na Costa Rica. Foi um furaço, com certeza. E, enfim, descobri mais outros 2 fugitivos também. O Márcio Scherer, que é um brasileiro, garoto de programa, que assassinou um empresário chamado João Saboia, no Hotel Waldorf Astoria, em Nova York, e ele estava foragido no Brasil. Foi lá, consegui descobrir o paradeiro dele, antes mesmo que a polícia de Nova York estava investigando o caso. E também o homem que roubou o depósito público do Rio de Janeiro, que a gente descobriu na África do Sul. Enfim, durante um tempo da minha vida, me dediquei a essa arte de encontrar fugitivos da justiça. E, na verdade, quando a pessoa vai fugir, fugir é extremamente caro e, com o passar do tempo, as pessoas cometem erros. Se as pessoas não cometerem erros, você não as descobre. Cabrini, você escreveu um livro. O que vem por aí? Quando é que vai ser lançado? Os bastidores das grandes histórias, que as pessoas sempre perguntam. As pessoas viram as grandes matérias, os grandes furos, mas não sabem o que levou emocionalmente, materialmente, para você fazer essas matérias. Então, eu pretendo contar os bastidores das grandes matérias, da descoberta do PC Farias, da descoberta da Georgina, da entrevista com o Ben Johnson, entrevista com o Fernandinho Beiramar. Boa parte deles está. Falta uma pequena parte. Tem a morte do Ayrton Senna, tem... Enfim, todas as grandes matérias que eu fiz, as coberturas de guerra, Iraque, Afeganistão, Somália, enfim. Tem uma série de 20 histórias que eu conto os bastidores. Tem ideia de quando você vai publicar? Provavelmente meados de 2019. E por que editora? Editora Planeta. Você está gostando da minha entrevista com Roberto Cabrini? Então não perca as outras partes da nossa conversa.